Segunda-feira, 14 de março de 2016. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e olha só o que nós preparamos para esta edição. Domingo marcado pela maior manifestação da história do Brasil. Na capital gaúcha, teve manifestantes que saíram às ruas para protestar contra e outros a favor do governo. E as manifestações são o assunto de hoje no quadro Fatos Políticos, apresentado toda segunda pela jornalista Zumara Colucci. Bom, para a gente tentar entender um pouco do que está acontecendo nessas últimas semanas em todo o país, a partir de hoje a gente começa uma série de entrevistas sobre cidadania. E o primeiro assunto é ética. A violência doméstica foi tema de um encontro na UPF com a promotora de justiça Ivana Bataglin. E ainda a trajetória de vida de uma das maiores lideranças da Defensoria Pública do Estado, Cleomir de Oliveira Carrão. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. O domingo foi marcado pela maior manifestação da história do Brasil. Os protestos contra a corrupção e contra o governo foram realizados em mais de 300 municípios de todo o país. Na capital gaúcha, os manifestantes se concentraram no Parque Moinhos de Vento. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes protestaram contra a corrupção e manifestaram o seu apoio às investigações da Lava Jato e ao juiz federal Sérgio Moro, que conduz o processo. As pessoas também gritavam palavras de ordem contra o PT e carregavam bonecos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vestido como presidiário. Cerca de 100 mil pessoas, de acordo com os cálculos da Brigada Militar, foram às ruas defender o impeachment da presidente Dilma. A Avenida Goethe foi tomada pelos manifestantes. Eles carregavam faixas, cartazes, imagens do pichuleco e até bonecos do ex e da atual presidente dentro de uma gaiola. Ainda exaltavam a atuação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Empunhavam bandeiras do Brasil para cobrar o fim da corrupção, da impunidade e pedir o resgate do orgulho e da dignidade de ser brasileiro. A reforma política também foi lembrada, assim como o aumento do desemprego. E os presidentes da Câmara e do Senado não foram poupados. Moradores dos prédios vizinhos foram às sacadas manifestar apoio. Lá embaixo, até zika e chikungunya serviam de inspiração para os protestos. Com bom humor, os manifestantes também citaram frases do ex-presidente Lula para mostrar indignação. E num dos momentos de maior emoção, os participantes do ato entoaram o hino nacional. E 350 policiais da Brigada Militar atuaram para garantir a segurança dos eventos deste domingo. No Parcão, a manifestação transcorreu de forma pacífica e terminou por volta das 6 horas da tarde. E a capital gaúcha foi uma das poucas cidades brasileiras com manifestações a favor do governo Dilma. Cerca de 5 mil pessoas se reuniram no Parque Farroupilha. Dia de manifestações em Porto Alegre. No Parque Farroupilha, militantes do PT e de partidos de esquerda, além de representantes de movimentos sindicais e sociais, realizaram um ato de apoio ao governo federal. A capital gaúcha foi das poucas cidades do país a promover um evento pró-governo neste domingo. Muitos dos apoiantes da presidente da República vieram do interior do estado. A concentração começou perto do meio-dia com um coxinhaço, referência irônica aos que pedem o impeachment de Dilma Rousseff. Nas faixas e cartazes, frases de efeito como "não vai ter golpe" e mensagens em defesa da democracia de Dilma e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, e o ex-governador Tarso Genro foram alguns dos que discursaram durante o ato. Na redenção, o comandante do policiamento da capital, tenente-coronel Mário Iqueda, acompanhou à distância a movimentação, que reuniu cerca de 5.000 pessoas, segundo a Brigada Militar. Vai ter golpe, vai ter luta! Vai ter... E a manifestação de ontem é o tema dessa semana do quadro Fatos Políticos, que é apresentado aqui toda segunda-feira pela jornalista Zulmara Colucci, que está conosco aqui em outro ponto do estúdio. Zulmara. O protesto realizado no domingo, como vimos na matéria que mostrou a movimentação em Porto Alegre, foi o maior da história. Superou as diretas já na Avenida Paulista, segundo o Instituto Datafolha. As polícias militares dos estados estimam 3.600.000 participantes, enquanto os organizadores calculam que chegou próximo de 7 milhões em todo o país. A estimativa divulgada em Passo Fundo é de que 5.000 pessoas tenham participado do ato, que começou com concentração na Praça da Mãe e acabou em passeata em direção ao centro da cidade. O movimento foi pacífico. O que decorre dele, porém, é que não vai ser nada pacífico. A repercussão das manifestações terá reflexo direto no Congresso Nacional. Lideranças dos partidos que dão sustentação para o governo da presidente Dilma Rousseff, como PMDB, PSD e PR, acreditam que haverá forte impacto sobre o processo de afastamento da presidente no Congresso. Se o apoio à manutenção do mandato dela ainda é quase total entre os partidos de esquerda, as bancadas do chamado Centrão, que dão sustentação a todos os governos, estão divididas. Se não há nada que pese contra a presidente que sustente tecnicamente um impeachment, agora há um elemento político forte ditado pelas ruas. A palavra final sobre o rito do processo deve ser dada esta semana pelo Supremo Tribunal Federal, que analisa na quarta-feira um recurso do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Agora, Zulmara, e o que vai significar essa decisão do Supremo? Em dezembro, só para lembrar, Thaís, o STF estabeleceu o rito do impeachment com duas importantes vitórias para a presidente Dilma Rousseff. A primeira foi a decisão de anular a sessão da Câmara dos Deputados, que elegeu integrantes para a comissão do impeachment, a maioria de oposição. Será preciso realizar nova eleição com voto aberto e indicações de líderes de partidos sem a possibilidade de uma chapa avulsa. A segunda vitória para o governo foi a declaração de que o Senado tem poderes para arquivar o processo, mesmo que a decisão anterior tomada pela Câmara seja no sentido oposto. Resta saber agora como será o posicionamento do Senado depois das manifestações de domingo. Obrigada, Zulmara. Uma boa semana de trabalho para ti e até segunda-feira ou a qualquer momento, caso algum outro fato significativo aconteça. Obrigada, Thaís. Bom, e a UPF TV, por ser um canal educativo, ela se sente no compromisso de levar ao seu telespectador uma reflexão sobre cidadania. Por isso, a gente começa hoje uma série de entrevistas para tratar de alguns temas que dizem respeito ao nosso dia a dia. E a gente começa falando sobre ética. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor de filosofia da UPF, Francisco Fianco. Sempre muito bem-vindo ao UPF TV. Obrigada, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vai ser uma semana inteira para a gente pensar um pouquinho mais nas coisas que vêm acontecendo nos últimos meses, anos. Professor, a gente queria primeiro entender qual é a forma que a filosofia define a palavra ética. Em filosofia, ética é uma das áreas da filosofia prática, né? Ela estuda o comportamento humano em sociedade e as suas repercussões para o todo, para as demais pessoas, né? O comportamento de um sujeito em relação ao impacto que ele possa ter para o grupo social como um todo. A origem da palavra ética vem do grego ethos, que é costume, né? E essa coisa do costume, filosoficamente falando, a ética é uma tentativa de analisar racionalmente as ações humanas em sociedade que derivam dos costumes, que derivam daquilo que a gente tem, que a gente recebe como tradição. Esse conceito ele é antigo, de centenas
dezenas de anos atrás, ele pode sofrer alterações, professor? Sim, efetivamente sim, né? Na medida em que já que ele é um estudo sobre a sociedade humana, na medida em que a sociedade mesma evolui, ele vai se reatualizando, né? A ética ou a moral, né? As duas palavras têm o mesmo sentido, costume, embora, conforme o passar do tempo, escolas de pensamento moral vão surgindo. Aquilo que era um modelo, digamos, da teoria das virtudes, como entre os filósofos gregos clássicos, hoje a gente já tem escolas pragmatistas ou empiristas, ou da ética do dever. Cada uma delas vai fundamentar a ação moral de acordo com determinados pressupostos, né? Professor, então, quando a gente usa a palavra ética, eu posso também substituí-la pela palavra moral e elas têm o mesmo peso, o mesmo significado? Em alguns contextos, sim, mas mais detalhadamente, não. A moral é um conjunto de valores abstratos que existem numa sociedade e que são herdados via tradição, via educação formal e informal, mas que não passaram por uma análise racional e crítica. Já a ética, sim. A ética tenta encontrar um conjunto racional e universal de ações que possam ser aceitas. A moral, ela não é racionalizada, ela não é criticada. Ela vai sendo herdada, às vezes até inconscientemente, pelo sujeito a partir da cultura. A gente pode ter diversos valores morais que são antiéticos. Um exemplo seria a homofobia ou o racismo. Ou seja, corremos o risco, professor, diante de diversos acontecimentos no nosso país, de criarmos uma moral que não respeite a ética. Eu tenho a impressão de que é exatamente essa a nossa circunstância. A nossa sociedade, ela tem o mito do jeitinho brasileiro, por exemplo, e o jeitinho brasileiro, o passar à frente na fila, o furar a sinaleira. Isso não é ético, mas pode ser moral. No nosso contexto é moral porque a nossa sociedade aceita isso. Nossa sociedade aceita isso como viável, né? Então ele é moral nesse sentido de abstrato, de valores abstratos que não são questionados. Agora, ético ele não é, porque o sujeito que raciocina a respeito dessas ações não tem como ele tirar uma conclusão lógica de que aquilo é aceitável. Ele pode saber que é inaceitável, mas fazer igual porque ninguém está vendo. Agora, se você então quiser elogiar alguém em função de sua conduta, é melhor chamá-lo de ético. De ético, né? não... O moral nos implica em alguns riscos. Tem muitas definições dessas muito simples que circulam pelas redes sociais, que ética é tudo aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Ah, justamente. Pode ser também usada esse conceito super simplista. A melhor coisa em termos de ação é ser ético, ou seja, pautar a sua ação por princípios universais de respeito ao outro, e ser imoral, ou seja, fazer isso apesar daquilo que a tua sociedade diz que é adequado ou inadequado. Professor, né? É possível explicar em menos de 30 segundos se o problema que nós estamos enfrentando hoje, nos últimos anos, é um problema de falta de ética, é um problema de moral? São as duas coisas? Menos de 30 segundos é as duas coisas. Vamos pensar, amanhã tem mais reflexões aqui. Obrigada, professor. Boa semana de trabalho. Igualmente. Olha, e amanhã a gente vai falar sobre corrupção. Depois do intervalo, a violência doméstica foi tema de um encontro na UPF com uma promotora de justiça e ainda a trajetória de vida de uma das maiores lideranças da Defensoria Pública do Estado, Cleumir de Oliveira Carrão, passofundense, ex-aluna da UPF. Nós já voltamos.